Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos sobre os direitos do advogado no Estatuto da Advocacia e da OAB. Nessa primeira aula da última semana sobre esse tema, nós vamos falar sobre os direitos das advogadas. É um tema, pessoal, que me deixa muito chateado, porque até hoje eu não consegui um macete bom para trazer para vocês memorizarem bem essa questão dos direitos das advogadas. Até eu peço, se tiver algum aluno meu que conheça um macete legal sobre esse tema, se puder me passar, eu agradeço muito para eu compartilhar com os colegas. E eu estou gravando esse vídeo, inclusive, nessa semana que se passou, nós tivemos um caso de desrespeito ao direito das advogadas que ocupou a mídia. Foi um juiz que a mulher tinha uma audiência, a advogada tinha uma audiência para o dia do parto dela, que estava marcado. E o juiz se recusou a adiar a audiência sob a alegação de que gravidez não é doença. Então, foi muito triste, foi uma decisão colegiada, porque se trata de um desembargador. Uma primeira desembargadora já tinha concedido o adiamento, aí foi para o desembargador e ele não decidiu não adiar a audiência, Então, foi um caso muito triste de desrespeito dessas advogadas, e vocês vão ver que o adiamento, a suspensão dos prazos processuais é um direito de qualquer advogada, Mas vamos lá, começando a estudar esses direitos das advogadas. Quando eu estou falando de direitos especiais às advogadas, pessoal, o Estatuto está se referindo às advogadas gestantes, às lactantes, as que estão amamentando, as que acabaram de adotar um filho, criança ou adolescente, e as advogadas que acabaram de dar à luz, certo? Então são as 4 figuras que nós temos aqui, que nós vamos analisar a partir de agora. Então vamos lá, fazendo o nosso esquema e colocando os artigos de lei para vocês acompanharem. Então, quando nós estamos falando... um detalhe que eu já vou adiantar. Quando nós estivermos falando, pessoal, das advogadas que estão grávidas e das advogadas que estão amamentando, todos os direitos que nós falarmos aqui vão perdurar enquanto elas estiverem grávidas ou amamentando. Não importa o tempo que durar, o Estatuto da Advocacia não fixa um limite máximo de tempo para as gestantes e as lactantes. Os limites de tempo só existem para as advogadas que deram à luz ou adotaram, tá bom? Então, repetindo, gestantes e lactantes não têm limitação de prazo de tempo para exercer os direitos das advogadas. Então, começando lá primeiro, vamos falar do artigo 7º-A, inciso 1º, direito de entrada em tribunais sem passar por aparelhos de raio-x ou detector de metais. Se a advogada estiver grávida e todo dia ela vai no fórum e tem que passar em detector de metal, aparelho de raio-x, menino, vai nascer um X-Men ali, Ela vai ter mãe de um X-Men. Então, sem chance disso. Entrada em tribunais de detector de metais, gestante está livre disso. E por quanto tempo? Falei para vocês, gestante e lactante, pelo tempo que durar. Enquanto ela estiver grávida, ela não passa para detector de metais nem aparelho de raio-x. Segundo direito que a gestante tem, reserva de vagas em garagens dos fóruns dos tribunais. Parou num fórum, parou no tribunal, tem que ter vagas exclusivas para as gestantes. Por quanto tempo ela tem esse direito? Gestante, lactante não tem limitação de prazo. Então, enquanto ela for gestante, ela tem direito a essas vagas nos fóruns e tribunais. Terceiro direito, um local adequado ou uma creche para deixar os filhos enquanto elas vão fazer os serviços de fórum. Apesar desse ser realmente um direito advogado, eu confesso para vocês que eu nunca vi isso ser materializado. Não estou falando que não exista, estou falando que eu realmente não conheço nenhuma dependência de fórum que tenha um local adequado para se deixar as crianças, os filhos das advogadas.
Mas vamos lá. Então, são direitos da advogada, lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê, certo? Então, isso é tanto da lactante quanto adotante. Com relação a prazo, já sabemos que gestante e lactante não tem limitação de prazo. Então, enquanto ela estiver amamentando, ela tem direito a esse local adequado para amamentação, ou local de uma crechezinha, se o fórum tiver, para deixar o seu filho. Quanto nós estivermos falando da adotante ou daquela advogada que acabou de dar à luz, aí o prazo, pessoal, é de 120 dias, né? A contar da adoção ou do nascimento da criança. Esses 120 dias a gente tira de um artigo lá da CLT, porque está lá no nosso artigo 7º-A, parágrafo 2º, que esse direito, né, a ser concedido vai ser concedido pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT. Esse artigo 392 fala, né, da estabilidade por causa da maternidade, então o prazo é de 120 dias. Tá bom? Então temos uma diferença de prazo aí. Preferência nas audiências e sustentações orais. Então, a nossa advogada, eu esqueci de colocar aqui, vou até arrumar, né? A questão da preferência nas audiências e sustentações orais são para todas. A gestante, a lactante e a adotante. Ficou faltando aqui colocar o quadradinho na questão da gestante, tá bom? Mas eu vou arrumar esse slide para vocês. Então, essa preferência nas audiências e sustentações orais são para todas. Desde a época que ela está, né, grávida até deu à luz e enquanto ela estiver amamentando. Nós sabemos muito bem que gestante e lactante não tem limitação de prazo. Então, enquanto a advogada estiver grávida, enquanto ela estiver amamentando, ela tem direito na preferência nessas audiências. Como é que isso funciona? Chegou lá no fórum, advogada, a outra parte está lá, testemunhas estão todas no fórum, tudo ok? A audiência está marcada para as 4 horas da tarde. 1 hora da tarde, a advogada que está grávida ou amamentando já está no fórum, a cliente dela, as testemunhas dela, lá a outra parte é a mesma coisa, está no fórum, todo mundo está no fórum? Tá. Todo mundo que vai participar da audiência? Sim. Ela chega, bate lá no gabinete do juiz, né, vai ser atendida pela secretária do juiz, ela fala, olha, eu estou grávida, ela comprova a situação dela e eu queria que a minha audiência fosse antecipada. Assim que acabar a audiência que o juiz está fazendo, a próxima audiência será dela. Então é assim que funciona, tá certo? Então, preferência nas audiências e sustentações orais, gestante e lactante, pelo tempo que for necessário. Enquanto ela estiver amamentando, enquanto ela estiver grávida, ela tem direito a essa preferência. Quando se trata de advogada que deu à luz ou adotou, aí o prazo é menor, só nos 120 dias após o parto ou adoção. Depois ela não pode mais pedir essa antecipação das audiências, tá bom? Então, 120 dias após o parto ou adoção. O fundamento também vem do artigo 392 da CLT. Suspensão dos prazos processuais. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, muita atenção, porque isso cai muito na prova da OAB. Essa suspensão dos prazos processuais, pessoal, só existe quando ela for a única advogada constituída. Então, se ela não for a única, tem ela que está grávida e uma sócia, que também foi constituída advogada, a sócia tem todas as condições de ir lá e realizar a audiência. Ela foi constituída como advogada, então ela tem essa competência para tal. Então, suspensão dos prazos processuais só quando ela for a única advogada da parte, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, não. E qual que é o prazo dessa suspensão? 30 dias, que vem lá do artigo 313, parágrafo 6º do CPC, tá bom? Então, os 30 dias de suspensão é o que ela tem direito. Esses são, então, os direitos das advogadas, né? Sintetizando aqui no nosso quadrozinho aqui, tá bom? Então, mais uma vez eu lembro vocês, a questão de gestante e lactante, sempre que cai uma questão na prova, né, em uma prova que vocês fizerem, não importa o tempo que leve.
Então, enquanto forem gestantes ou estiverem amamentando, elas terão esses direitos assegurados aqui. Então, como eu disse para vocês, não tem um macete. Até peço a vocês encarecidamente, se alguém tiver um macetezinho para me passar, certo? Então, gestante, todas têm preferência nas audiências e sustentações. Então, gestante, além disso, G de garagens nos fóruns e tribunais e E de entrar sem detector de metais ou raio-x. Quando a gente estiver falando da lactante, além da preferência nas audiências e sustentações orais, um local adequado ou creche para deixar o seu filho. Quando nós estivermos falando da adotante ou que deu à luz, além da preferência nas audiências e sustentações orais, tem direito ao adiamento, que é a suspensão dos prazos, e além do local adequado ou creche para deixar o seu filho. Certo? Então, resumidamente, esses são os direitos da advogada descritos no artigo 7º-A do nosso Estatuto da OAB. Pessoal, muito obrigado. E a última aulinha só para aquelas disposições finais do Estatuto da Advocacia.